Colomia, sempre na liderança. Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui com Hélio Giovanni. Quantos anos? 86 e meio, que eu fiz em março. 86. 86 meio, tá bem pra caramba, inclusive. Ah, A cabeça tá funcionando bem. tá bom. Você entrou na Itacolomi logo antes da inauguração. Um mês e meio, por aí. Aí eu ficava lá dentro, ajudando em todo tipo de serviço. Ajudava a montar a redação, os jornalistas do Estado de Minas que iam trabalhar. Mas até a inauguração. Depois da inauguração, tinha um departamento cinematográfico e fotográfico, me levaram para lá. Falaram, você quer aprender? Eu falei, vamos aprender. Tá bom. Aí me deram a câmera Leica 3M, que era maravilha, bicho, um negócio assim de 500 anos na frente das Rolleiflex, essas câmeras da época. Aí eu levava para casa e ficava fotografando folha de taioba com pingo d'água, olhando a luz, qual a melhor luz e tal. Enfim, fui desenvolvendo e tal. Depois eu falei, peraí, vou montar uma produtora de comerciais para televisão. Aí eu saí da televisão, mas já estava na Alterosa, na Assis Chateaubriand, já tinha mudado para cá. Então você ficou bastante tempo na Itacolomi. Eu fiquei uns 15 anos, mais ou menos. Foi um pouco antes da televisão virar a cores, que foi lá para o Palácio do Rádio. Inclusive o primeiro comercial a cores que foi para o ar na Itacolomi, produção nossa, de Guanabara, Inglesa Levi, fazia o drama era revelar o filme. Mas o seu trabalho era como exatamente? Porque hoje em dia as produtoras de comerciais elas entregam os comerciais prontos, a TV só exibe. Naquela época vocês também trabalhavam na produção dos comerciais dos parceiros? Não, concorrente, né? Ou dizer assim, os concorrentes. Porque começou a pipocar, todo mundo virar produtor de comerciais para televisão. Eu mineiro, né? Fiquei na minha. Falei, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer e tal. E fui desenvolvendo Tinha um cara que afinava piano, e ele falou, vou fazer uma mesa para você fazer movimento, com os letreiros e tal. Porque tudo você tinha que criar na hora, não tinha essa tecnologia hoje, né? Que faz tudo. Por exemplo, antigamente você fazia longa-metragem, a parafernália de equipamento, tamanho de câmera, peso, gente para cá. Hoje você pega isso aqui, o celular, faz miséria na edição. Leva para a ilha de edição, que tem equipamentos que sustentam a edição a cores e efeitos 3D e tal, enfim. Aí depende Aí eu passei a acompanhar tudo que eu fazia, eu ia para Moviola para dirigir a edição. Era 29 segundos. Se mandava para a Globo 30 segundos, a Globo devolvia. Hoje você vê comercial de 4, 5 minutos na televisão, eu falo, não é possível. Eu assisto televisão com o controle na mão. Mudo, tiro o ônibus, vou tomar café, volto. Comercial. Tudo bem. Nesse começo da Itacolomi, você então, o pessoal te deu uma câmera, você foi aprender a fotografar. Depois a câmera de filmar. Então, mas nessa época você fotografava para depois revelar e exibir como slide, né? As artes vinham pronto, tinha o pessoal da agência que criava os anúncios. Slide 1, 2, 3, 4, 5, vamos dizer, 6 slides, cada um vai ficar 5 segundos no ar, então são 6 slides ao máximo que você vai mostrar, vender. Depois veio o comercial ao vivo, as garotas de propaganda. Pois é, eu queria perguntar justamente sobre essa fase do comercial ao vivo. Como que era, assim? Porque hoje em dia isso não existe. Hoje em dia a empresa que está fazendo comercial, ela quer todo o controle de luz, disso, daquilo. Então, tinha gravação, então tinha que ser tudo na marra. Só que o tipo de iluminação era ruim. Não existia essa filtragem de luz, botar uma luz macia.
Até hoje você vê novelas, que é um excesso de luz aqui, tradicional luz ali para dar brilho no cabelo, estoura a imagem toda. Não precisa disso, né? E na ilha de edição também você tem esse recurso de mexer na imagem, criar coisas incríveis. Tem que ter um bom operador que você fala, eu quero isso. Aí ele normalmente viaja para dar a volta. Não, peraí, vamos fazer assim, assim. E aí vai. As propagandas ao vivo, como que elas eram? Tinha um estúdio normal, né, igual estúdio de televisão, que a gente filmava tudo lá. Se fosse externa, por exemplo, na loja, vai na loja, então vamos rodar na loja, na Inglesa Levi, da vida, da Guanabara, da Pepsi e tal. A gente rodava lá, inclusive facilitava demais a produção, né? Mas aí foi, até hoje é isso. Você tem hoje tem empresas que têm todos os tipos de situações filmadas que você compra. Fala, eu preciso de um avião passando perto da Torre Eiffel explodindo. Ele fala, tá, você vai explodir aqui na ilha. Está aqui o avião, a cena que você precisa. Para editar, inclusive, acrescer custos para o anunciante, né? Então aí a gente começava praticamente do zero, mas aqui dentro estava tudo. Por exemplo, pegava uma flor, ela abrindo. Como é que faz isso? Aí a gente tinha que descobrir que ninguém ensinava. Tinha uma câmera Paiar Bolex, que lançaram um motorzinho que se acoplava, de minuto em minuto ela disparava um frame. Então, você fazia uma luz fixa, num botão de rosa, por exemplo, enquadrava e deixava. De minuto em minuto ela disparava. Quando você exibe, são 24 frames por segundo. O vídeo são 30. Só dava aquele movimento maciço. Bicho, como é que você fez? Nós fizemos experiência e deu o resultado daí, pô. E aí foi desenvolvendo e tal. Teve uma pessoa que eu conversei, se eu não me engano, foi o Jackson Neves. E ele falando o seguinte, que a Itacolomi foi uma grande escola para ele. Ah, sem dúvida. Foi para todo mundo que desenvolveu isso. Só que ele falou, foi uma grande escola sem professor. Porque no final estava todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, porque ninguém sabia como fazer televisão. Sim. Você quer ver, por exemplo, tinha uma cena lá, na Itacolomi, que o cara falou assim, olha, você tem que alugar um jumento no Parque Municipal e trazer aqui no estúdio. Que os atores, Lázaro Araújo, de São José, e Nilza de Almeida, Nossa Senhora, com a criança que tinha que filmar ao vivo. Aí eu e o Vavá, que trabalhava na externa, ele falou, vamos alugar a mula do carro. O cavalo tem que ir lá, falei, tudo bem. Aí chegou na caiaca, nós entramos pelo porão, conseguimos botar o jumento dentro do elevador, ele levou para o 24º andar, o jumento quietinho, falava nada. Aí, atenção, vamos produzir, dentro do estúdio, ao vivo e a cores. O jumento empacou. Falei, pronto. E a gente lá no estúdio, assim. Enfim, Nossa Senhora, porque ele disse, puxa esse jumento para você sair de quadros, para... O Lázaro pega na rédea do jumento e o jumento dá uma bela cagada, bicho. A natureza chamou. Pior que o cara, não lembra o câmera,
o Clóvis Prato estava lá. Eu não sei se ele tentou acompanhar, que nesse caso você não pode acompanhar, você tem que deixar ele entrar e sair do quadro. Porque você vai, ele faz qualquer coisa, você perdeu a cena. Então, você tem que segurar ali e deixar sair de quadro. Ah, faltou cena, então vamos mudar de ângulo, vamos fazer o contraplano. E aí vai, né? Mas para botar esse jumento dentro do elevador, é que foi a farra, pô. Que um segurava a pata dianteira, o outro a traseira. Puxa o rodo aí, derruba esse bicho aí no chão, dentro do elevador. A gente subia em cima do elevador, levando madeira para construir os cenários, as tapadeiras e tudo. Porque não cabia no elevador. 5 metros. Aí a gente subia em cima do elevador, no meio dos cabos. Pode ir. Aí, até no 24º, 23º, descarregaram o 24º. Entra aqui no elevador. Eu falei, não, pode descer. Desce. A gente ficava brincando. Mas é uma escola que desenvolveu, assim, muita coisa boa. Por exemplo, o pai do Toninho Cerezo estava começando no Atlético. Ele, o pai dele, Bolão, e a mulher dele, a mãe de Cerezo, tinha um programa de circo Bombril, ao vivo. Aí levava o Cerezo dentro de um balaio, pô, dormindo. O Cerezo devia ter o quê? Uns 7, 8 anos de idade. E era à noite, né, o programa. Aí botava o balaio lá, toda hora a gente tinha que ir lá olhar se o Cerezinho estava quieto lá e tal. Mas tem coisas assim Nós pegamos uma andorinha no andar de cima, no 31º, que o resto para cima do 25º, caixa d'água, caixa de máquinas, etc. Pegamos um passarinho e soltamos dentro do estúdio. O passarinho, sei lá, não lembro que passarinho que era, não. Mas o pessoal da técnica ficava pé da vida. E soltar um passarinho. E falei, quem? Ninguém. Só apareceu. Mas deixa eu te perguntar, você começou então meio que um faz-tudo, ainda bem novo na inauguração. Sim. Depois virou fotógrafo. E aí, de fotógrafo, você foi para cinegrafia. Né? Cinegrafia? E era cinegrafia de estúdio ou era de externa? Não, externa. Aí tinha um jornalista na época, no Estado de Minas, que fazia bico na Itaeconomy também. Então eu falei, vamos na... Enfim, essas coberturas que existem até hoje, mas era um negócio mais elaborado, sabe? A não ser, você está na Praça 7, desce um disco voador, você está com a câmera. Só que a câmera é a corda, aí você tem que dar corda na câmera e disparar. Ela funciona 30 segundos e acaba a corda. Aí você... Era assim. Bota no ar e está no ar e deixa rolar e tal. Depois você leva para a mesa de edição e corta. Não. Tinha que... Por exemplo, na assinatura do contrato, a cessão do terreno para a Fiat, construção da Fiat, se não me engano, era governo Bias Fortes, eu acho. E para filmar, a gente não tinha ideia de abertura de diafragma. Aí tinha um aparelhinho que era medidor de luz, fotômetro. Então, por exemplo, essa é a luz que vai usar? Então o cara media aqui, aqui, tal. Chega essa luz para lá um pouco, tal. Equilibrar a imagem e tal. E era uma corrente que eu pus aqui com o fotômetro. Então eu chegava perto do artista, media a luz. Tá, diafragma 5,6. Aí ia lá e tal. Só que quando eu cheguei perto do Bias Fortes, eu estava sentado. Eu fiz assim, ele vup no fotômetro. E tinha a corrente aqui, o vup em cima dele. Povo de Minas! Eu falei, peraí, governador, peraí, aqui eu estou medindo a luz, peraí. Não é o microfone. Tinha que ter... o microfone era girafa, né? Você esticava e botava lá, ele andava, tudo bem, até aí tudo bem. Só que, coitado. Mas aí acontecia coisa assim... Mas para ir para a rua, ia quantas pessoas?
Eu e o motorista. Sim, motorista. Um cinegrafista e um motorista. Mas, por exemplo, o microfone era girafa. Quem que... Tinha um operador da girafa? Não. Só cenas internas, produzidas para aquilo. Por exemplo, na Revolução de 64, aquela secretaria que tem perto do mercado ali, DCE, não sei o que e tal, alguém da ID4 ligou para a televisão falando que eles iam botar os estudantes para correr. Só que os estudantes encheram não sei quantos sacos de rolha de garrafa e veio a cavalaria lá do Prado para já, mas não ficou um cavalo em pé, bicho. Caía tudo. E eu tô lá, corda na cama. Então, no começo da década de 60, você era cinegrafista, então? Aí eu trabalhei de freelance como fotógrafo, porque eu ia cobrir cinema e andava com a Rolleiflex também, para a Última Hora, Manchete, O Cruzeiro, essas revistas do Rio também, Última Hora, Jornal Última Hora e tal. E aí, era câmera de cinema que vocês usavam, não era? É uma câmera de cinema. Que gerava rolinho 16mm. 16mm, tá. O que tinha gravado era isso, porque como não conseguiam gravar programa, a única coisa que era gravada na TV era essas externas. As externas. Agora, por exemplo, em 64, na Revolução, eu estava em Brasília filmando o céu coalhado de aeronaves, paraquedistas, embaixo no centro nervoso ali de Brasília, tanques de guerra e tudo e tal, por exemplo. Aí eu sei que o Adelk Ziller, era um jornalista, e foi até da diretoria do Atlético também. Enfim, ele falou assim, olha, aquele cara de terno ali, onde você vai, ele está te acompanhando. Eu estou filmando, eu não vou. Multidão, aquele clima e tal. Eu falei, tudo bem, deixa ele olhar. Aí eu pá e tal. Aí eu falei, agora vamos embora para o aeroporto. Porque a gente vai dar um jeito de embarcar esse filme para a televisão, para dar um furo, né? Furo jornalístico e tal. Aí o Adelka acelerava 100, 120, ele falou, os caras estão aqui atrás. Chegou no aeroporto, aliás, dentro do carro, eu tirei o paletó, cobri a câmera, tirei o filme operado, o 100, botei no bolso de dentro do paletó e peguei um outro rolo de filme virgem e coloquei, que é dentro da câmera. O rolo virgem está aqui, ele registra a imagem e vai enrolando no rolo de baixo. Aí eu desci do carro, eu assisti o de cantor pneu no aeroporto e entrei correndo no banheiro. Corri para o banheiro, aí veio o cara da ID4 lá. Enfim, ele falou assim, me dá o material que você filmou. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu trabalho, isso é um trabalho, você vai passar em Belo Horizonte, ninguém vai ver isso. Me dá isso aqui, não sei o que e tal. Aí peguei, abri a câmera. É esse aqui, eu falei, esse aqui enrola ali quando a gente filma. Pegou, fez assim. E eu e o cara dentro do banheiro lá, jogou tudo no chão, pegou o carretel vazio. Então, boa viagem. Eu falei, muito obrigado. Entramos no avião, revelei o filme. Eu falei, olha, não tem jeito de passar dados, fazer texto, não. Aí, não, então você vai narrar ao lado do apresentador do Repórter S, era Repórter S. Aí eu falei, próximo dos 3 poderes, aí, serviço de alto-falante. Giovanni, compareça à portaria. 2 caras da ID4, 4ª divisão, não sei de quanto ali. Porque deu material. Eu falei, está no andar de baixo, no Telecine, eu sou Oswaldo. Você vai lá buscar? Eu falei, não vou não. Aí, então vai lá com a gente. Eu estava aí, vamos. Eu sou Oswaldo, o pessoal da polícia, que é o filme, ele já exibiu mesmo. Os caras, você tem umas ideias? Eu falei, não, mas eu tenho direito de... Não estou falando fulano, ciclano, não estou entregando ninguém, eu estou mostrando jornalisticamente o que aconteceu, pô.
Mas, agora, produção, tinha um ator lá, tinha a Garrafa do Diabo, era uma novela que tinha lá. O Clóvis sabe disso. O Clóvis comentou que essa Garrafa do Diabo foi um fenômeno. Só que o Baldino Guimarães fazia um papel importante. E nós tínhamos que filmar indo para Ouro Preto ali. Tem um lago, vamos lá fazer uma cena dele entrando dentro d'água. Aí eu fiquei com água até na coxa e tal, no tripé. Falei, pode vir. Aí ele vem andando pela praia, a câmera fixa. Ele vem andando pela praia, entra e tal, e sumiu. Aí eu, parei de filmar, estou esperando. Aí borbolha, aí fui lá e tal. Ele caiu no buraco e afundou. Eu não sei. Aí eu puxei ele, o pessoal que estava lá fora do enquadramento e tal, ele bebeu água para cacete. Eu falei assim, não vai por aqui, nós vamos repetir, anda para lá. Pô. Mas acontecia coisa assim, imprevisível, que levava tudo. Né? E funcionava, bicho. Os caras. Tinha muito telefonema tinha um jornal, tipo, 1h da tarde, aí, e tinha um redator, que era do Estado de Minas, e era o redator-chefe da televisão. DT na TV, Diário da Tarde na TV. Aí onde tem aquele abrigo de bonde de Santa Teresa, ali na Afonso Pena com Bahia, o carro passou em cima da cabeça do cara lá. Matou o cara, um acidente. Aí eu falei com o meu assistente, que era o motorista, falei, bicho, compra um Diário da Tarde ali para mim. Aí a ideia. Meio fio, sangue poçado. Fui. A hora que eu vou chegando na cara, coco estourado, fiz assim para o cara joga o jornal Diário da Tarde. Pá! Falei, cortou. Aí levei e mostrei para Afonso Torres, que era o redator-chefe. Ele, vamos botar no ar. Tá bom isso. Cara, o que choveu de telefonema, sádicos, de tudo quanto é nome. Mostrar isso na hora do almoço, não sei o que e tal. E a audiência da Itacolomi era violenta. Né? Pois é, até te perguntar o seguinte, nessa fase Porque assim, eu imagino que a edição desse material era muito complicada, né? Tinha que cortar a fita, emendar uma fita na outra. O problema é esse aqui. Você ia, filmava, no meu caso, né? Tinha um laboratorista e tal, mas se ele estivesse fotografando slide, que é anunciante, né? Televisão tem que faturar, etc. Tal. Eu já chegava, ia direto para a câmera escura, revelava o filme. A gente usava uma lata de filme vazia, enchia de algodão, álcool, e era uma roda de madeira que a gente enrolava o filme, e ia rodando e passando fogo de baixo para secar o filme. Cara, o slide está no ar, cadê o material, não sei o quê. Peraí. Aí levava para a mesa de cortes. Aí era um negócio rápido, porque tinha a coladeira, né? Se puxava aqui a imagem e tal, tinha um visorzinho assim. Se essa cena tá ruim, colava, tá, voltava o filme, entregava no telecine, falava, pode botar no ar. E como era negativo, no projetor tinha uma chavinha lá que virava para positivo. Mas era um negócio assim, você fazia tudo, de tudo. Você tinha que pensar assim 1000 vezes, mil coisas, né? Porque tem muito assunto que fica devagar demais, fica cansativo. Né? Tinha censor na redação, tinha um controle daquilo que era publicado. Mas na hora que você estava na rua, você também tinha que ter preocupação do que pode filmar, o que não pode? Não, era liberado. Eu tinha que ficar esperto para o estudante não tomar a minha câmera, porque aí a polícia não vai descer o cacete no câmera. Por exemplo, eu fui entrando lá nesse dia das rolhas, lá, o cara falou assim, ele até fazia um bico na televisão, ele era do DOPS, de fazer um bico
na televisão de vez em quando. Ele falou assim, molha o seu lenço e põe no bolso do paletó, porque nós vamos estourar a bomba aqui e vai arder pra cacete. Você mete o lenço e não abre os olhos, porque vai arder e tal. Não deu outra. Eu e o motorista, o Antônio Nascimento, que era expedicionário, ele puxava da perna. Tá. Aí ele molhou o lenço dele, molhou o meu, me deu. Tá. Aí era o Brizola que veio aí. Aí eu com uma maleta na mão e sobrando um cano de uma metralhadora, uns mais de 20 centímetros, fora da embalagem. E eu acompanhando aquilo, daí a pouco o pau quebra. As mulheres com guarda-chuva, sombrinha, invadiram o palco, onde estavam as autoridades. E foi um quebra-quebra lascado e tal. E aí, como é que estourou e tal, eu lenço molhado, e fui a sair de fininho e tal. Onde era Guanabara, tinha um negócio de DCE ali, perto do Minas. Falou, gente, vocês estão aqui, agora mesmo a polícia chega aqui. Eu dedurava, né? Falei, esse povo vai chegar aqui, o pau vai quebrar. Aí eles falaram assim, ó, fica esperto com a câmera, porque alguém pode tentar... Porque o cara tem que se virar, né, para salvar a pele dele. Mas, pô, eu estou registrando o acontecimento, pô, não tem nada a ver com essa bagunça que vocês estão aprontando, pô. Mas era legal, pô. Tinha uns negócios bons demais. Você tem alguma lembrança, assim, de qual foi a cobertura mais marcante, o evento mais marcante que você cobriu enquanto cinegrafista? Foi logo depois da inauguração de Brasília, em Paracatu, o ônibus veio, entrou na ponte, o rio levou um pedaço, o ônibus mergulhou no rio de madrugada. Aí eu fui no carro do Corpo de Bombeiro para lá. Aí chegamos lá nesse rio, eles estavam tirando os corpos de dentro dos ônibus. 2 ônibus e tinha um pendurado. Então, registrei, dei uma geral e falei assim, agora eu vou ajudar a tirar os corpos. Eu era meio doido. E mergulhava, entrava no ônibus, assim, palpando, achava um corpo, puxava, toma um aqui, sei o quê. Para mim foi uma grande cobertura, porque tinha neguinho agarrado em cerca de arame farpado, morto. Que o rio baixou, aí você olhava a cerca, assim, tinha esse negócio pesado. Só que a televisão não estava nem aí, botava no ar, assim, e ria, ficava rindo, assim, os telefonemas, testando, né, a imagem da televisão. Essa preocupação com o sensacionalismo e tudo foi uma coisa que surgiu muito tempo depois. Na época não tinha... Ah, foi. Quer ver? Por exemplo, aí foi até a sacanagem que eu fiz com o Neném, que era fotógrafo do Diário de Minas. Eu falei, bicho, nós estamos com o avião aí, eu não lembro onde que foi. O piloto vai embora agora, vai chegar na Pampulha, levando material para dar o furo. Aí o Neném me deu 4 ou 5 filmes fotografados. Falei, manda para mim, para o Diário de Minas. Eu não mandei, não. Falei, não, vai dar o furo primeiro, está de Minas, dia da tarde. Aí depois ele fui lá no Diário de Minas, era na Praça Alves Soares. Falei, o Neném mandou isso aqui para vocês. Isso é matéria lá do acidente. Aí ele me xingou pra caramba. Não, naquela época a correria era para dar o furo antes de todo mundo, né? Mas nunca ninguém saiu assim, na violência nem nada. Falei, não, você me sacaneou demais, não sei o quê, papai, e ficava por isso mesmo. Pô. Não havia agressão física. Era que tiver a goela maior, engole o outro, pô. Né? Então, teve muita coisa que... Tinha um programa que via Carlos Gaspar, de Esta é Sua Vida. Tinha esse programa lá. No livro da Itacunha Me Conta, que era um programa que homenageava professores, não é? Muitas autoridades. Inclusive, por exemplo, fui servir exército
por livre e espontânea pressão, no dia, uma semana antes, pegou fogo no 12RI. Eu fui lá, fiz a cobertura, papapá e tal. Gravamos uma sonora lá com o comandante do 12RI e tal. Aí eu fui para lá, e o cara... não, nessa mesa não, você tem que ir naquela mesa 7. Aí eu fui lá, o cara... você vai para Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Eu falei, pô, bicho, eu moro aqui em Belo Horizonte, já para o Rio. Tá? Ele falou, tá aqui no seu... que você é telegrafista. Eu falei, não sou telegrafista, eu sou cinegrafista. Aí, então é aqui a mesa lá. Aí eu tinha que sair do exército, que eu não podia, porque eu estava aí. Arrimo de pai e mãe, e estava ruim para mim, financeiramente. Aí eu fui lá, falei com o comandante da nossa equipe, nosso pelotão, uns 10 dias depois. Falei, eu quero falar com o comandante. Pô. Falar com o comandante. Não. Enfim, fui. Ele me reconheceu, que na época eu filmei ele apareceu na televisão, aquilo era... Aí eu saí do exército, voltei para a televisão, aí eu já voltei enfesado. Enfesado assim, falei, agora eu vou ganhar dinheiro, vou trabalhar, vou fazer comerciais. E rodei com um cara de São Paulo, 2 longas-metragens, equipamento 35, que é muito pesado. Mas na televisão, realmente, foi assim, uma faculdade que não acontece mais, não. Você comentou um momento que teve teledramaturgia filmada. Sim. Teve a Garrafa do Diabo e tudo. E aí você chegou a trabalhar nisso também, de filmar novelas. A gente era, acho que 8 cinegrafistas. Eu lembro que eu estava em Ouro Preto filmando o julgamento de Edina e Etel Pone, 2 damas de lá que mataram o marido, alguma coisa lá. Estava no julgamento. Aí, de Ouro Preto, não sei porquê, me deu um estalo que eu falei assim, vai estourar a confusão. Essa que estourou aqui, também, em 64. Aí falei com o Gessido, que era o subchefe do departamento de cinema. E eu era o chefe. Aí falei, Gessido, ninguém sai hoje, segura todo mundo que nós vamos precisar, que vai estourar alguma coisa aí. Mas eu não sei, não lembro por quê, não tenho ideia. Peguei o carro, parei de gravar o depoimento, peguei o carro, rural, tinha uma Rural Willys, ou uma caminhonete internacional. Era o nosso carro de reportagem. Aí chega aqui, bicho, pau quebrando. Eu falei, aí, eu falei que... Mas não sei porquê. Mas teve muita coisa assim de... Mas daqui você foi para Brasília? Não, eu fui fazer a cobertura do movimento lá, né? Sim. Por exemplo, caiu um jato perto de Água Limpa. Matou um senador. De noite. O Hélio vai lá e filma. Onde é que eu vou ligar a luz? Aí eu fui de manhã filmar. Avião estraçalhado, não sei o que e tal. E aí, esqueci o nome do dono da Última Hora, pediu para ele fazer uma foto, para ele publicar. Enfim, de noite eu fui lá no Escola de Medicina, lá onde bota na gaveta o corpo. Uma luz fluorescente piscando, corredor, o cara aqui, eu falei, bicho, onde é que está o corpo do senador tal? Está lá no final, é número 87. Eu falei, vão lá comigo. Eu falei, eu não, você é doido. Aí eu fui, pô. Andei, 87. Caramba, sem a cabeça. Aí eu vim, eu tinha que revelar o filme, levar na sucursal da Última Hora, a foto, entreguei, esqueci o nome do chefe que estava ali na época. Ele falou, bem, eu mandei
fulano lá em Ouro Preto, no Rio, na última hora, ele está perguntando pela cabeça. Eu falei, você quer um corpo com a cabeça? Não, tudo bem, eu vou lá. Eu falei com o cara, a cabeça fica onde? Você está debaixo da maca, dentro do balde. Eu falei, já fudeu tudo mesmo. Peguei a cabeça e botei em cima da barriga do senador. Ploft. A gente foi lá, ampliei a foto, toma. Ele mandou para o Rio. Aí o cara, esse sádico, filha da puta, não sei o quê, eu não posso publicar isso. Eu falei, eu não vou emendar a cabeça de defunto. Ele, tá, isso aqui é a cabeça, tá aqui, em cima da barriga do cara. Ainda eu ajeitei, falei, eu vou fotografar ali, botar ele olhando para mim. Mas tinha coisa assim que... Deixa eu te perguntar, você ficou até o final do seu tempo na Itacolomi, você ficou como cinegrafista de reportagem? O máximo que eu fiz lá, eu fui chefe, depois eu saí. Os comerciais que eu filmava era muito mais em conta, né? Eu não lembro, não, mas, por exemplo, essa foto do ônibus que caiu no Rio Paracatu, chegou um telefonema do Banco de Londres falando que a UPI tinha publicado minha foto no mundo inteiro. Tinha um cachê para mim. Eu falei, cachê? Que merda é essa, pô? Aí fui lá no banco, apresentei o documento, disse que tem um dinheiro aí para mim e tal. Eu não lembro quantos dólares que os caras mandaram. Que é um direito, né? Eu falei, o pessoal lá, aqui não. Aqui é foto para o Estado de Minas, dia da tarde, impressa para a Rádio Guarani, não sei o quê, e fica por isso mesmo. Mas nunca, não foi com o objetivo de... Falei, eu vou montar comercial, porque comercial eu montei estúdio, tinha o Edgar Melo, que era o melhor cliente que eu tinha. Mas então, isso na década de 70 que você montou a sua... Sim. Então, eu imagino que você chegou a filmar comerciais que foram exibidos na Itacolomi. Com certeza. Na Itacolomi você podia mandar até estourando os 30 segundos que passava, mas a Globo é 29 segundos e fim de papo. Pois é. E nessa época, na década de 70, como que foi esse processo? Como que era esse processo da produção de comerciais? Era um mundo diferente de hoje. Você comentou no começo que hoje em dia você tem efeito especial, você tem isso, tem aquilo. Na década de 70, as coisas já eram um pouco melhores, já tinha videotape e tudo, mas imagino que ainda tinha muita coisa artesanal, digamos assim. Muita coisa a gente aprendia, né? Por exemplo, trabalhar com moviola, que é uma mesa complicada, do tamanho dessa mesa, que é uma parafernália lascada. Eu fui ontem no Museu da Imagem do Som e eles têm uma moviola dessa época, é uma máquina gigantesca. Pesadona. Você vira essa parte, opera, você trabalha com 35 milímetros. Aí você roda a mesa, tem uns pratos para trabalhar com filme 16 milímetros, que é para televisão. Mas fiz muito, recebi muitos prêmios. Fizemos um comercial aqui para Manaus, não lembro o lugar lá não. Foi premiado. Fizemos uma série de vídeos, de filmes para Globo, Rede Globo Minas, amigo dessa terra e dessa gente. Então saía eu, um diretor de São Paulo, que a agência Mecanerickson exigia que fosse ele. Para mim, ótimo. O que você quer que filme? É isso. Aí o cara, do caralho, tá aqui. Vamos editar. Está aqui, esse cara, genial e tal. Mas o tempo passou, eu fazia muito para a Caixa Econômica Federal, para o Brasil inteiro, para a Mesbla, então, cliente nacional. Né? Deixa eu te perguntar o seguinte, porque você vivenciou essa mudança da TV que era ao vivo, depois chegou o videotape, e na publicidade também teve mudança. Quando a gente vê os comerciais da década de 70, década de 60, eles eram mais lentos do que hoje em dia, não tinha tanto corte de câmera, uma coisa um pouco mais arrastada, digamos assim.
Como que você percebe essa mudança da publicidade de quando você filmava e o que se tornou na década de 80, 90, 2000 e hoje? Eu não sei, eu tinha medo. Falei, esse troço vai vir, chega um momento que você vai falar com a câmera o que ela tem que fazer. Pô. Porque é recurso demais. E quando você senta numa mesa de edição, você vê o material, aí tem um marcador, você fala, marca aí de tanto a tanto, de 1.100 a 2.500, que não vão precisar desse take, seleciona tudo. E aí, dependendo do editor, ele fala, nós temos esses efeitos aqui, peraí, separa esse. Aí a gente vai distribuindo, mas tem que ter um cuidado para não virar um sanduíche de estopa, né? Você mete o dente no pão e vem aquela carne. Fala, não vou engolir isso. Pô. E tem até negócio assim de... Eu não tenho nada contra, mas eu acho terrível. Você é o âncora do programa, fazer... Fala, um momento para... Vamos saber agora por que zero cal é não sei o quê, aí eu fico medindo o tempo. 2 minutos e meio, 2 minutos e 50. Pô, o cara é o âncora. Contrata a garota propaganda, ou o garoto propaganda. Faz um negócio que a gente brigava muito para ter 30 segundos. Entendeu? Aí o cara fala, não, pode deixar 2,5, deixa 2. Não. Mas eu não entrei nessa, não. E tinha esse professor Pardal, esse que era concertador de piano, que ele criava, bicho, ele fazia assim, vou botar uma manivela aqui, aí fazia quadro a quadro, entende? Girando, isso aqui. Na edição, você usava a câmera lenta. Aí ela rodava macio e tal, e ia criando assim. Levava, o cliente adorava, a agência gostava muito da criatividade, mas estudar, eu nunca peguei. Foi tudo vendo, como é que o cara fez isso? Como é que fulano fez isso? Aí ia, na inauguração da Itacolomia, tinha um funcionário lá que era chefe geral, Mário Batista. Aí ele me chamou, falou, olha, você vai ficar na portaria, aquela que a portaria vai e vem de faroeste. Quem não tiver o convite, não entra. Eu falei, tá bom. Aí a nata de Belo Horizonte, dos bancos da lavoura da vida na época e tal. E eu falei assim, aí, eu vou ficar de camisa? Eu falei, não. Foi no guarda-roupa, pediu um paletó, que a almofada ficava aqui embaixo. Eu falei, então pronto, então vamos. Aí eu fiquei lá, pô. O cara chegava, os Farias da vida, do Banco da Lavoura, o convite e tal, olhava, ok, abria a porta, o cara passava. Aí chega um cara, mais 2 cara de guarda-roupa de 8 portas, de terno, chapeuzinho. Ele parou, ficou me olhando. Eu falei, pois não. Eu falei assim, eu quero entrar. Eu falei, o senhor tem convite? Não. Eu falei, então o senhor não pode entrar. Aí os caras aproxegaram um pouco para mim. Aí ele falou assim, meu filho, quem te falou isso, que eu não posso entrar? Aí o Matissa estava atrás de mim. Eu falei, esse aqui. Aí o Matissa veio para me tirar da frente, porque ele era bruto pra cacete, era um mastodonte lascado. A hora que ele veio botar a mão, esse senhor falou, peraí. Foi ele? Foi, senhor, ele. Cuida bem desse menino. Ele está cumprindo ordens. Meu filho, você sabe quem sou eu? Eu falei, não, senhor. Ele falou, eu sou seu patrão, assiste a Chateaubriand. Aí eu, perfeitamente, seja bem-vindo. Bem-vindo, não. Perfeitamente, pode entrar. Então pode entrar, meu patrão. Assim, aí ficou famoso o troço lá dentro da televisão. Ele barrou
o dono do nosso patrão e tal. E aí, bicho, eu fui crescendo lá dentro. Tinha uns caras de agência que levavam as artes para eu fazer slide para eles. Eu virava à noite, eu dormia. Teve uma ocasião, o Vavá, que era meu companheiro de aventura lá dentro da televisão, a gente combinava de dormir dentro do ar-condicionado. Ia na sala de máquinas do ar-condicionado e entrava, porque não vão ligar, porque a emissora não está no ar. E um dia eu acordei, eu estava congelando. Aí ele abriu. Fazer o quê? Mas o negócio estava feio mesmo. De vez em quando o bombeiro fala, desce que nós vamos em Sabará, que está pegando fogo na igreja lá e tal. Eu ia no carro dos bombeiros, pô. Eram outros tempos. Vai lá e tal, igreja, aí chegava e falava, Afonso. Tinha uns jornalistas muito doidos na época. Eles riam, eu falei, nossa, que bacana, vamos botar no ar. Mas esse do Assis Chateaubriand, não tem culpa de nada, pô. Estou aqui para executar ordens. E o Matissa, aí os caras falaram, Matissa vai te pegar, Matissa vai te pegar. Fazer terrorismo, pô, mas nunca, não falou mais nada, não houve mais nada. Quero te perguntar uma última coisa que é a seguinte. A TV Itacolomi fechou em 80, tem 45 anos. Mesmo fazendo tanto tempo, as pessoas ainda lembram da Itacolomi, lembram dos programas, dos apresentadores, lembram com carinho das coberturas que assistiu e tudo. Você que participou de 15 anos, mais de 15 anos dessa história, o que você acha que fez a Itacolomi marcar tanto a vida das pessoas? Olha, primeiro novidade, né? Porque existiu, acho que Tupi do Rio e Tupi de São Paulo. Depois foi a Itacolomi. A dedicação da gente, e porque tudo era novidade. Pô. E como é que os caras conseguem fazer isso? Com essa maquineta aqui. Pô. Aí você lembra, mas daí vai aparecer na televisão? Vai aparecer, mas como? Tem que passar por processo assim. Não, porque eu quero saber. Pô. Aí a gente começa a pesquisar. Mas pesquisar assim, sem ter um livro. Você olhar, faz assim, essa, não tinha isso, não existia.